Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, que é a Ellen. A Ellen é do canal Finanças na Maturidade. Deixa eu fazer uma pequena apresentação da Ellen. E a Ellen é educadora financeira, ela é mentora da Organização Financeira Pessoal da Maturidade, é mentora de pontos fortes da instituição Gallup, e nós nos conhecemos lá na Gallup, fazendo a certificação, e ela também é CEO da Elementar Corretora de Seguros e fundadora do Finanças da Maturidade. Então, e hoje nós vamos falar sobre finanças na maturidade e a transição de carreira, que são dois pilares, são duas estruturas muito importantes, tanto para a transição de carreira quanto para a organização financeira, não é verdade, Ellen? Nossa, muito. Na verdade, finanças permeia toda a nossa vida, né? Desde a hora que a gente abre os olhos, o dinheiro está o tempo todo ali. Hoje eu estava comentando isso, a água que a gente bebe, a comida que come, a cama que dorme, tudo o dinheiro permeia tudo. Então, organizar o fluxo dessa energia, né? Não só etéreo, mas físico, é muito importante. E carreira é como o dinheiro chega, né? Como o dinheiro chega, exato. Então, a primeira pergunta para você, afinal, o que é finanças? A gente sabe que é finanças, e a gente tem outra, a finanças na maturidade. Por que finanças na maturidade? O que trata o seu canal? Qual que é o que você gostaria de passar para os seus alunos, para as pessoas que te seguem? Sensacional. Então, na verdade, maturidade, com 30 anos a gente já é considerado maduro, né? Já temos aí a maturidade de ser adulto, né? Mas a maturidade que eu digo é a oficial, vamos dizer assim, né? Que começa aí a partir dos 45, e o meu canal visa falar para as pessoas a partir de 40 anos, não todas as pessoas, né? Educação financeira é algo universal. Mas eu escolhi falar para a maturidade, para quem já tem alguns anos de carreira, para quem já passou aquela segunda fase, porque a primeira fase financeira seria a fase que os pais cuidam para a gente. A segunda é aquela onde a gente vai para o mercado, começa a produzir, faz as primeiras reservas, até que a gente faz 40 anos. E aí, com 40 anos, a coisa começa a mudar um pouco. A partir de 45, oficialmente, somos considerados maduros. Então, a ideia do meu canal é trazer educação financeira para essas pessoas que, como eu, né, eu tenho 50 anos, estão na maturidade com as finanças desorganizadas. Educação financeira é algo grande, né, vamos dizer assim, temos várias ramificações. Eu escolho, no meu canal, falar da educação financeira que eu chamo da base da educação financeira, que seria a organização do dinheiro que chega, o fluxo do dinheiro que entra e sai, falando também do pilar, não só do pilar desse fluxo, efetivamente, né, que a gente chama do material, mas do comportamental, das emoções, dos pensamentos, como o conjunto, né, o nosso mindset, as nossas emoções influencia na forma como nós lidamos com o dinheiro e vice-versa, né? A forma como nós lidamos com o dinheiro também impacta na forma como nós nos comportamos, sentimos e pensamos. Então, eu trago essas duas coisas com o objetivo de ajudar quem chegou na maturidade a organizar a vida financeira para poder viver essa fase maravilhosa, né? Eu costumo dizer que eu não troco nem um dia da minha idade, hoje eu não sei meu corpo, mas com a minha cabeça, a minha sabedoria, para quando eu era mais nova, porque hoje a gente sabe escolher melhor, mas ao mesmo tempo nós temos muitas pessoas que chegaram na maturidade. Quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Vou dizer assim, talvez, sei lá, mais de 50% das pessoas chegam não com as finanças, principalmente os brasileiros, né, tão organizadas. Porque educação financeira no Brasil não é ensinada nas escolas, no trabalho, em casa, de uma forma, né, estou generalizando, né, mas na sua grande maioria, muitos sabem que precisam de fazer um curso superior, ir para o mercado, começam a fazer dinheiro, mas o dinheiro que chega, organizar, dar o fluxo adequado, organizar um orçamento, as reservas, o planejamento de longo prazo, tudo isso, a gente, na prática, a gente não vê. E aí, o que acontece? Vem o endividamento,
o mau uso do cartão de crédito, do cheque especial, muitas vezes está na maturidade ainda com uma relação de dependência do trabalho muito grande, né? Você imagina você, às vezes, com 70 anos, tendo que trabalhar para poder pagar as contas. Então, tudo isso a gente traz no canal do Finanças da Maturidade, que nasce com uma mentoria, mas ele vai evoluir para ser uma plataforma de conteúdo de educação financeira para a longevidade. Ah, que interessante, muito interessante. E na sua experiência como mentora, como educadora financeira, qual que seria, digamos, as crenças, as barreiras, as limitações que fazem com que uma pessoa tenha a vida financeira desorganizada no geral, assim, digamos? Na verdade, as crenças a gente tem as crenças hereditárias, as familiares, as pessoais, as sociais, mas eu costumo chamar isso de sabotadores também. Um dos principais, principalmente quando a gente fala de maturidade, é a questão da habilidade, né? Eu não sei lidar com dinheiro. Não, eu sei, eu sou médica, por exemplo, eu sei clinicar, eu sei atender paciente. Essa coisa de guardar, como que eu vou guardar, eu não sei nem quanto que eu gasto por mês. Quando tem que aumentar o preço da minha consulta, é a minha assistente que fala quanto que eu tenho que aumentar. Eu já até ouvi isso já. Então, assim, a primeira crença é a de capacidade. Ah, não, meu marido que entende isso quando é mulher, né? Muitas vezes. Ah, não, minha esposa que é economista, ela que entende. Então, porque por ela ser economista, ela que entende. Então, é uma barreira muito grande, porque se você tem a capacidade de, que é o mais difícil, na minha opinião, de fazer o dinheiro chegar, de produzir dinheiro, porque nós produzimos, né? Com a força do nosso trabalho, com os nossos talentos, nós produzimos. Então, nós temos que saber lidar com esse dinheiro que chega e dar o destino correto, o comando das finanças. Então, o primeiro sabotador seria isso, a primeira crença limitante. A segunda é que estou velho demais para aprender uma coisa nova, né? Já não fiz até aqui, não sei se eu vou dar conta. A relação que a gente tem com a idade, né? Que são os mitos que a gente está quebrando, exatamente porque você está na maturidade, é que com certeza você vai saber lidar muito bem com as suas finanças, né? E a outra coisa é que a gente acha que mexer com dinheiro, né? Com dinheiro, você tem que ser formado em economia, você tem que ser contador, você tem que estar na área, que é basicamente algo completamente surreal, porque se você é uma energia, né? Se o dinheiro chega, você colocar no papel os gastos, né? Educação básica, do que você gasta, escolher, né? Dar destino para o dinheiro antes do dinheiro ir, e não depois que ele foi, você contabilizar e descobrir, por exemplo, que o seu cartão de crédito veio uma fatura muito alta. Uhum. Isso não é algo que é destinado apenas a pessoas que trabalham com isso, né? Isso realmente é estar presente na sua vida financeira, né? Porque o dinheiro é a ferramenta que te possibilita fazer tudo nessa vida. Então, quanto mais hábil você fica com essa ferramenta, e nós não estamos falando de investimentos, de ter a expertise de escolher investimentos, nós estamos falando da organização financeira, que é aquela base, né? Do fluxo de ter um orçamento mensal do quanto você gasta, de estar consciente quando você faz uma escolha de um endividamento, por exemplo, de um financiamento. Quer dizer, aquele estado de presença que possibilita com que o dinheiro na sua vida seja uma ferramenta de realização e não passe a ser um problema. Porque quando você está desorganizado ou quando você deve muito, ele pode se transformar num problema. Você pode, por exemplo, se a gente está falando de transição de carreira, estar escravo de um trabalho, escravo no sentido porque você tem um custo alto, você não consegue abrir mão daquele trabalho, que ele não te preenche mais porque você não tem reserva. Uhum. Uhum. E, por exemplo, se uma pessoa quiser fazer a transição de carreira, por exemplo, você falou dessas crenças, dessas barreiras que as pessoas têm como forma geral. Você acha que haveria uma diferença para uma pessoa que gostaria de fazer a transição de carreira nessa questão dos desafios financeiros, na questão da organização financeira, para fazer a transição de carreira, já que a transição de carreira é a entrada, né, do dinheiro, como você mesmo explicou?
Sim, sim. Na verdade, a transição de carreira é uma mudança, né? E toda mudança, como o nome próprio fala, você vai mexer com recursos, com estrutura, né? Igual quando a gente muda de casa, né? Uma coisa vai ficar aqui, a outra ali. Se a gente está falando de trabalho, provavelmente você vai ter que se for uma função nova ou uma profissão completamente diferente, você vai ter que aprender, né? Se você vai ter, se for uma empresa, você vai ter que fazer o seu nome nessa empresa, mostrar suas habilidades ali para você iniciar a construção de uma nova carreira. Então, todo esse processo é um processo que passa pela vulnerabilidade. Não só a vulnerabilidade emocional, né? Onde você vai ter que se adaptar às novas situações, porque tudo na vida tem um lado positivo e um lado que não é tão positivo assim, qualquer trabalho, qualquer mudança. Mas também a questão financeira, porque a questão financeira, ela te possibilita fazer essa transição de carreira de uma forma mais efetiva, né? Porque provavelmente, se você tiver que dar 1 ou 2 passos para trás, muitas vezes se sujeitar a ganhar uma renda menor durante um tempo, para depois você, de repente, até superar a renda que você tem. Na verdade, o que a gente quer é isso, né? Melhorar. Mas muitas vezes, num primeiro momento, você vai ter que recuar. Para isso, se você está com um custo de vida muito comprometido com a sua renda, talvez você não possa fazer isso. Ou é possível fazer, mas desde que antes de fazer a transição, você tenha esse comando, né? De saber o que eu tenho de custo fixo, o que eu posso mexer, o que eu posso reduzir, tirar. São coisas pequenas, assim, parecem grandes, mas são pequenas como um carro, eu costumo falar. Como nós nos tornamos tão dependentes de carro, né? Carro, por exemplo, é um custo que, às vezes, numa transição de carreira, você pode falar, não, eu vou tirar, porque é um filho, né? Você tem um custo altíssimo com o carro. E, às vezes, para essa nova carreira, não vai ser necessário. Mas tem a questão emocional. Poxa, eu vou ficar sem carro, né? Então, todas essas trocas, esses ajustes, né, precisa de uma organização financeira básica, estrutural, e precisa de conversa, né? Conversa com a família, conversa, porque a transição de carreira, tudo bem, se ela é solitária, mas se não é, né, se envolve filhos, companheiro, marido, esposa, precisa de muita conversa, né, para que as finanças acompanhem esse processo. Muitas vezes a família vai deixar de ter determinadas coisas naquele momento, porque existe um projeto novo que é para a família, né? Porque o dinheiro impacta tanto o que está entrando quanto está saindo na vida de todo mundo. Então, essa organização financeira, ela vai te possibilitar fazer uma transição de carreira saudável, porque muitas vezes ela pode não ter sucesso porque não houve um planejamento financeiro, foi impulsiva, ou porque você deixou chegar num ponto em que você já não aguentava mais, sabe aquela coisa assim, não aguento mais sair da minha casa para fazer isso, e você não planejou financeiramente, aí aquela mudança ali pode comprometer, porque você tem um custo fixo. Sim. As despesas precisam de continuar sendo pagas, né? Então, principalmente se você está na maturidade, uma transição, ela requer mais cuidado nesse sentido de planejamento. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que quer muito fazer a transição de carreira, ela sente que ela necessita fazer essa transição de carreira, tanto por questões pessoais quanto profissionais, entretanto, a família, ela não apoia essa transição de carreira por todos esses exemplos que você já nos disse, por questão de planejamento, de repente, por a diminuição da renda. E qual é um tipo de conselho, qual seria um conselho que você daria para essa pessoa que gostaria de fazer a transição, mas necessariamente a família não apoia? Uma pergunta difícil, né? Eu vou respondê-la de várias formas. Por favor. Antes da família existe você. Essa é a minha opinião sempre. Quando a gente pega um avião, senta naquela cadeira e a aeromoça começa a dar aquele tanto de instrução, qual que é a primeira que ela dá? Primeiro você coloca em você a máscara de oxigênio, depois em quem precisa da sua ajuda.
Então, essa é a maneira que eu penso. Então, você tem que ser o centro, e exatamente porque, principalmente quando a gente fala das mulheres, não é que eu estou puxando para as mulheres, gente, não é isso, mas a mulher, ela cede muito, né? E porque ela tem vários papéis ali, né? A família, os filhos, o marido, a casa, e muitos homens também, né? Mas principalmente as mulheres. E quando você fala muito sim para todo mundo, você está falando não para você. Então, o primeiro ponto que é preciso avaliar, principalmente se você chegou na maturidade, é o impacto disso na sua saúde física, mental, emocional, de falar tanto não para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você pode fazer uma transição de carreira com planejamento. Aliás, você deve fazer tudo com planejamento para que você tenha sucesso. E esse planejamento com um método que você lhes ensina, você pode muitas vezes fazer uma opção de fazer uma transição em que você consegue, dependendo do projeto, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser uma segunda opção. Por isso que vai depender muito da profissão, de como que vai ser essa transição de carreira, né? É claro que causa insegurança e, obviamente, se você não está com a vida financeira estruturada, eu diria que a sua família tem razão. Você imagina, se você vai fazer uma transição de carreira sem reserva, com um orçamento desequilibrado e ainda sem apoio familiar, talvez não seja a melhor forma de fazer e o melhor momento. Mas isso não significa que você não possa fazer e não deva fazer uma transição de carreira, porque o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida. E é causa de adoecimentos que muitas vezes não são curáveis. Porque são as doenças psicossomáticas que muitas vezes é uma enxaqueca que não cura, porque a cura não está no remédio, a cura está na sua vida, no que você está fazendo, que não está preenchendo a sua alma. Eu costumo dizer que essa vida é um estágio, nós somos espíritos imortais. Quantas vidas você pode ter na própria vida? Né? Numa vida, você pode ter várias vidas com várias carreiras. E quando a gente fala de longevidade, nós estamos vivendo uma grande revolução, que é a revolução da longevidade. Nós estamos preparando para viver 100 anos, 120, 150. Você imagina, se você está com 50 anos, já não gosta do que você faz, né? Então, tudo é com planejamento. Comece agora. Esse é o primeiro momento para você. Comece primeiro a olhar para você. Esse é o primeiro ponto. Se você já deseja fazer uma transição de carreira, essa decisão está tomada. Agora, é colocar isso através de um plano de ação. E esse plano de ação, esse passo a passo, envolve a área financeira. Ela é a base. É como construir uma casa. Dependendo da estrutura, essa casa vai cair, né? Então, nós precisamos... E a base, ela não é complicada, na verdade. Você primeiro precisa de fazer um ajuste no seu orçamento. E aí, filhos... Os filhos vão crescer, eles vão ter a renda deles, né? Eu acho que é o seu dinheiro, é o seu trabalho. Então, é você que tem que ditar as normas e as regras dentro daquilo que preencha, senão daqui a pouco você vai adoecer. É igual a pessoa que está devendo lá o financiamento do carro e não quer vender o carro, ela vai perder o carro. A financeira vai tomar o carro, porque está ligado ao bem. Daqui a pouco você não está pagando a prestação e você vai perder o carro de uma forma não tão bacana. Né? Então, a mesma coisa é com a carreira. Se você não fizer uma transição de carreira, você pode adoecer. Então, a sugestão é, faça um planejamento e comece a colocar esse planejamento, o passo a passo, primeiro se fortalecendo emocionalmente, definindo claramente seus objetivos e preparando a sua vida financeira para, no momento exato, você efetivamente... Porque a transição é uma transição, né? É um passo a passo, não é algo do dia para a noite. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, definitivamente respondeu. E eu queria emendar, inclusive, essa pergunta, porque você falou sobre a questão do endividamento, né? Por exemplo, tem uma pessoa que ela... Vamos ter uma outra situação, uma pessoa que a família, ela percebe o sofrimento do pai, ou pode ser o contrário, né? A mãe está sofrendo muito com o trabalho e já não consegue se ver mais naquele trabalho, mas nem um dia mais. Mas
Mas essa família, então, eles estão de acordo que a mudança ela deve acontecer. Entretanto, essa família, por exemplo, tem uma dívida. Você acha que uma família, claro que assim, depende muito do valor dessa dívida, das condições, mas você acha que é possível fazer essa transição de carreira para uma família ou para uma pessoa que está endividada ou endividado? Claro que é, mas nós precisamos separar, porque o endividado é muito amplo, né? Uhum. Por exemplo, se é uma pessoa que está... dívida é quando a gente usa o dinheiro que não é nosso, né? Vamos colocar assim. Então, você não está usando o seu dinheiro, você tem uma dívida. Né? Então, seja com cartão, com cheque, com empréstimo, assinado, com financiamento, é dívida. Mas muitas vezes você está com uma boa parte da sua renda comprometida com financiamento, por exemplo, com uma dívida, mas você tem pago essa dívida, ela está em dia, né? Você tem conseguido pagar com o seu salário, mas para você fazer uma transição de carreira, você teria que essa dívida não caberia naquele orçamento, porque, por exemplo, você teria que ficar, a sua reserva não é suficiente, e aí você ficaria vulnerável de usar essa reserva, e aí você fica em dúvida, ok? Conversa. Dependendo do estado que você está de saúde, gente, pelo amor de Deus, vende o apartamento, vai ser feliz. Depois você compra outro. Porque você estando feliz nessa vida, o dinheiro é um fluxo abundante. Tem aí o quanto você quiser. Se você está conectado com essa energia, esse fluxo ele é ativado. Se você não está conectado, se você está infeliz, você está estagnado, que é o oposto de fluxo, né? Estagnado não entra e não sai. Né? Então, vende o apartamento, vende o carro, faz um planejamento. Agora, se você não tem reserva financeira, aí você vai ter que sentar com a família e encontrar alternativas. Porque a falta da reserva financeira e a falta da renda, como é que vai fazer para pagar as despesas do mês seguinte? Já é mais complexo. Né? Muitas vezes não. Se você é um CLT, você vai ter um acerto. Ok, você vai ter um acerto. Esse acerto daria para quanto tempo? Tudo é planejamento. Tudo é planejamento. Agora, se você está endividado, no sentido de que você está atolado em dívida, no sentido de que você não está conseguindo nem pagar o que você tem, aí a primeira coisa que você tem que fazer é dar um jeito nas dívidas. Porque quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Você está devendo muito porque você está num trabalho que você não gosta, ou você está num trabalho que você não gosta porque você está devendo? Quer dizer, onde começou o problema? Porque às vezes o problema não é o trabalho, ele passa a ser às vezes o mau gosto. O problema às vezes é a sua falta de comando da sua vida financeira. O que a gente vê muito é que nós temos aí a mídia em cima, né? Olha, só é feliz quem tem o carro do ano, só é feliz quem tem aquele tênis de marca, né? Aquela coisa, e você vai entrando nessa história do consumo, de ser reconhecido, de ser considerado importante. Isso é um risco muito alto. E aí você começa a exceder o cartão, exceder o empréstimo, você primeiro precisa de colocar isso em dia. Eu tenho um passo a passo, até tem um e-book gratuito que eu dou, @Finanças na Maturidade. Lá no Instagram, você entra no site, só baixar, ou então www.finançasnamaturidade.com.br, tem um e-book onde eu dou um passo a passo para essa primeira organização, né? E para a organização dessas dívidas. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar essas dívidas, principalmente as dívidas em que estão vinculados o imóvel, o carro, você pode perder. Então, primeiro dá uma organizada nisso, depois conversa, porque é tudo em família, para depois fazer a transição de carreira, neste caso. Mas no caso em que você tem dívidas, que você tem honrado, em que você vai ter uma reserva financeira, mas as dívidas podem te causar uma insegurança, pense em abrir mão, gente. Pense em abrir mão. Opte por ser mais feliz porque quantos anos de vida você não tem, né? Ainda pela frente. E outra coisa, assim como no dinheiro, no trabalho, tudo é fluxo. Se você está num lugar, gente, pelo amor de Deus, eu não sei se você já trabalhou com uma pessoa
que está infeliz, mal-humorada, tudo que você pede dá errado. Você já viu aquela pessoa que já não está que tá ali presente, de corpo presente, só tem o corpo. A alma já foi há muito tempo. Você precisa dela, tudo que vem dá errado. Sabe, uma pessoa que é difícil o trato, enrola, não tem produtividade. Tudo bem que muitas vezes a sua situação, você está assim, você não está feliz, mas pensa do outro lado, que é quem está te pagando. Você está permitindo ter a vida que você tem por causa daquele dinheiro que está chegando. Então, é um processo de gratidão. Então, é hora de fazer essa mudança. Agora, como nós vamos viabilizar essa mudança? Começando a organizar a sua casa. É a mesma coisa do armário. Quando você abre o seu armário, você não consegue achar nada, porque tá cada... O que você faz? Primeiro tira tudo, dobra, separa o que você vai doar, fica livre daquilo ali, abre mão para poder entrar mais, né? Esse aqui você vende, coloca tudo no lugar. Depois que você organizou, aí você vai escolher a roupa. A mesma coisa é a transição de carreira, a mesma coisa é a nossa vida financeira. Primeiro você organiza, para depois dar o próximo passo. Muito interessante. A organização realmente é quase que tudo, né, para a gente, né? Todas as questões da vida, né? É tão importante assim. E você estava me falando dessa questão do reconhecimento da mídia, do consumismo. A gente ligando a definição que a gente tem, o que a gente acha que é sucesso, o que a gente acha que é abundância, o que acha que é riqueza, no caso. O que você acha que essas 3 palavrinhas, que são palavras bem grandes e importantes para a nossa vida, está relacionada, por exemplo, com a nossa organização financeira, com a nossa mudança de carreira, principalmente, assim, fazendo uma conexão com as duas, né? Abundância e prosperidade têm o mesmo sentido, assim, né? Eu costumo dizer que o universo é abundante. Por si só, o universo é abundante. Olha a quantidade de flores, de aromas que nós temos de flores, né? Eu sou apaixonada com a natureza, assim. Imagina quantos oceanos nós não temos, os rios. Tudo no universo é abundante, gente. Tudo. Abundância permeia toda a nossa vida. Então, nós temos milhares de caminhos que nós podemos seguir. Nós podemos ser o que a gente quiser ser. Só que tem um processo, tem o esforço, tem o trabalho por trás, porque a gente tem uma guerra com o tempo, né? Uhum. Na verdade, na Terra aqui, nós, humanos, nós temos uma guerra com o tempo. Às vezes a gente quer tudo para ontem. E, na verdade, não é assim, né? Existe um processo. Tudo tem o tempo. Nós precisamos deixar o tempo fazer o trabalho dele. Imagina, você para fazer um curso superior são 5 anos. Na atividade atual que você está, para você se sentir seguro, dominar, uns 2 anos. Na transição de carreira, a mesma coisa. E quando a gente leva isso para a abundância, se você está fazendo alguma coisa que está preenchendo a sua alma, que você gosta, mas o dinheiro não está chegando da forma como você gostaria, aí nós precisamos de ir na base, que é do seu relacionamento com essa energia. Muitas vezes eu vejo profissionais extremamente capacitados que têm vergonha de cobrar. Não conseguem colocar preço no trabalho. Muitas vezes porque não dá valor ao próprio trabalho. Né? Porque preço e valor são coisas diferentes. Ou porque a relação, as crenças, são as crenças limitantes de que o dinheiro, quem tem dinheiro, é uma crença é algo muito sutil e muito profundo, né? Muitas vezes veio herdado da família. Na minha família mesmo, eu recebi várias crenças assim. Meu pai era assim, ele achava que o dinheiro era o mal da humanidade. Eu tive que trabalhar isso ao longo da minha vida. Então, às vezes você é um profissional que gosta do que você está fazendo e muitas vezes você está pensando em fazer uma transição para uma outra carreira, porque a transição você pode fazer na própria carreira. Muitas vezes mudando de setor, fazendo o que você sabe fazer muito bem, né? Uhum. Ou mudando a relação, né? Você vai ser um educador ao invés de ser um especialista. Quer dizer, existem 1000 possibilidades, você que é especialista em mudança de carreira, né? Mas o que eu quero conectar com a questão da abundância financeira é que ela só é possível quando você faz as pazes com ela, vamos dizer assim, quando você passa a perceber que a abundância é algo natural, completamente natural. O que não é natural é a gente achar que a gente não é merecedor, né?
que nosso trabalho não tem valor, ou essas crenças que impedem que a gente possa ter mais na nossa vida, né? Porque o universo vai apresentando para a gente aquilo que a gente fala para ele que a gente quer, né? Então, se você não sabe cobrar do seu trabalho, provavelmente você não vai ser muito bem valorizado. Você vai ter dificuldade de precificar, a sua hora vai ser mais barata. E experimenta só aumentar o valor da sua hora e tá tudo certo. Você vai ver que todo mundo vai pagar. Muitas vezes você está pagando o valor que você colocou porque você que determinou que é aquele valor, né? Uma ótima dica, né? Porque às vezes a gente faz um trabalho maravilhoso, mas o cobrar ele não é uma coisa muito fácil, porque bom, por vários motivos, mas o cobrar o outro é bem complicado. Você acha que isso por quê? Por que isso acontece com a gente? Quando a gente acha que o trabalho ele é sério, mas tem essa dificuldade de fazer com que ele se transforme em uma energia em dinheiro e que tenha essa circulação, esse retorno, né? Eu acho que primeiro a pessoa precisa de analisar. Até na minha mentoria, a gente tem alguns exercícios de autopercepção, que a gente trabalha essas questões, sabe? Porque a crença, como que você muda uma crença? Quando a primeira ação que deve ser tomada é você pensar sobre ela, né? Você se questionar, ela trazer à luz, a consciência, porque o problema é quando você não tem nem consciência disso, né? E aí o que você vai trazer? Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de colocar valor no trabalho dela, muitas vezes é porque ela ainda não sente que ela está oferecendo um valor grande para aquele valor, né? Para aquele trabalho. Então, pode ser uma razão dessa, né? A falta de reconhecimento do seu valor, a autoestima. Às vezes é um trabalho de autoestima que precisa de ser feito aí, né? A autoestima é como você se vê. É muito, muito sério, isso é muito profundo. E isso, às vezes, vem da infância. Vem de crenças de infância. E, às vezes, até um trabalho mesmo de terapêutico para te ajudar a ver valor em você, para que você possa externar esse valor pelo mundo, né? Interessante. Essa questão deixa eu só voltar um pouquinho sobre a questão da abundância e do sucesso, porque, por exemplo, na transição de carreira, tem pessoas que elas estão em determinadas carreiras que são consideradas sucessos, mas com uma insatisfação muito grande, às vezes até estagnadas, mas porque o outro vê como sucesso, mas a própria pessoa, ela não se reconhece como tal. E pode ser até um sucesso na realidade, mas quando a pessoa não tem esse reconhecimento interno, você acha que para ela fazer essa transição, o que ela precisa para ela fazer essa transição? E como é que essa insatisfação ela está conectada, por exemplo, com a maneira como ela gasta o dinheiro, com a maneira como ela consome? Isto é, como é que o sucesso e a organização financeira e a transição de carreira estão interligadas, na sua opinião? Primeiro, ela tem que definir sucesso para ela, né? A pressão social muito grande aí, né? E essa pressão, às vezes, acompanha a vida da pessoa inteira, porque o pai é médico e aí ele fez medicina para agradar o pai, continuou como médico, mas ele não queria ser médico, ele queria ser veterinário, médico veterinário, né? Ou ele queria ser, sei lá, um engenheiro. Então, assim, se a pessoa está na maturidade, é o momento de olhar para isso, né? O que realmente preenche a minha alma? Para mim, o que é valioso? Porque essa pressão, ela é muito comum. Porque, às vezes, você está em algo que você domina, uma função que é almejada por muitos, e ainda você você se culpa ainda, como? Eu estou nessa posição, eu estou aqui, quantas pessoas não gostariam de estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu sou super bem remunerado, mas, gente, você não está realizado. Então, assim, você pode ser bem remunerado também numa outra atividade, talvez numa transição, não num primeiro momento, né? Porque você teve uma trajetória que você cumpriu. Mas essa trajetória você pode iniciar em uma outra área também. E, às vezes, ser muito mais feliz também, tem esse outro aspecto, em uma outra área e ser menos remunerado. Viver com menos e ser muito mais feliz.
né? Porque não é a quantidade de dinheiro que chega que vai determinar a sua felicidade. É claro que até um certo nível, o dinheiro sim faz muita diferença, principalmente quando nós estamos falando das necessidades básicas, né? Como morar, se vestir, a escola, alimentar, aquelas coisas básicas. Mas depois que você passou de um determinado nível, não é o dinheiro que vai te trazer felicidade ou não, né? Então, é essa coragem mesmo de olhar para si. Então, aonde estão conectados a abundância, o sucesso, a transição de carreira e as finanças? No quanto você deve estar presente na sua vida, para você definir valores, pensar sobre o que é importante para você. Porque nós, atualmente, vivemos praticamente num piloto automático. A gente vê isso nas pessoas, né? É um completo piloto automático. Então, é parar. Por isso que muitas pessoas têm um burnout, né? São paradas pela vida. Eu tive já um burnout. São paradas pela vida para que elas pensem, pera, é isso? É isso que te traz felicidade ou não? Né? Então, o primeiro passo para conectar a abundância com a organização financeira e a questão da carreira é a presença. Você estar presente e você é a única pessoa capaz de determinar aquilo que faz diferença na sua vida ou não faz diferença na sua vida. Não é o cargo que você ocupa. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas que passaram a vida trabalhando numa organização e quase que se identificam com aquela organização e com aquele cargo, ela passa a ser a empresa. Quando aposentam, morrem. Infartam. Né? Porque a identidade dela se perdeu ali. Então, a primeira coisa é a identidade. Por isso que no processo de transição de carreira e no processo de organização financeira, isso é muito importante. Por que as pessoas se desorganizam estando num trabalho ruim, muitas vezes? Não ruim, num trabalho em que ela não preenche mais aquilo que satisfaz. Porque elas vão buscar no externo, né? Em vez de olhar para si, vai buscar no externo, vai fazer compra, passa no cartão, faz financiamentos, vai querer aprovação social, não olham para a vida, vão vivendo ali no piloto automático, porque tem que pagar a conta, e aí a conta excede, não, eu mereço, e passa de novo no cartão, e vai comprando, e deixa a vida me levar. Mesmo estando fazendo uma atividade, é como se fosse uma distração. Sabe aquela história da distração? Quer dizer, a pessoa não olha para si e fica com os olhos voltados para o que eu tenho que mostrar para a sociedade. Eu não estou bem, mas eu tenho que mostrar que eu estou bem. Então, num processo de transição, num processo de organização financeira, é um processo de muita coragem e principalmente de muito amor com você mesmo. Muito cuidado com você. Porque eu, inclusive, ensino, eu falo dos 7 As, né, da saúde financeira, eu gosto muito de falar de saúde financeira. O primeiro módulo da minha mentoria é sobre saúde financeira, e a gente passa não só pela alfabetização financeira, por aqueles pilares que é do crédito, das reservas, mas também pelos pilares de como andam as suas emoções, de como você tem cuidado de você. Porque às vezes o problema não é na vida financeira, né? Às vezes o problema é que você não tem tempo para você. Passa a sua vida cuidando das pessoas. Você está no trabalho, você não sai do trabalho, como você acabou de falar, agora há pouco, porque você quer dar tudo para os seus filhos. E a geração sanduíche ainda, que cuida dos pais, cuida dos filhos e agora está cuidando dos netos. E não se dá o direito de parar e de falar, não, é isso que eu quero. Então, o elo que conecta todas essas coisas é você. É a sua identidade, as coisas que trazem felicidade para você, aquilo que faz sentido, é ter coragem de olhar para isso, né? E muitas vezes até um processo terapêutico que pode apoiar nesse processo aí, né, de transição, antes de fazer ao mesmo tempo, né? Muitas vezes as pessoas vão vivendo e não tem tempo mesmo, né, de pensar, olha, é isso mesmo? Ou até a coragem de admitir, né? E por isso que muitas vezes surtam, né? Porque chegam num limite, né?
Exato. E às vezes eu costumo também, dizer que, assim, às vezes as pessoas pensam em coragem como alguma coisa muito grande, que eu preciso ter muita coragem para fazer a mudança fazer a transição de carreira, ou mudança de emprego, ou fazer a organização. Mas na verdade é uma coragem organizada, né, uma coragem planejada, que é a coragem que a gente precisa para dar esse primeiro passinho, né, que eu acho que é essa coragem. Porque, caso contrário, a gente acaba achando que é muito grande, né? E acaba não conseguindo colocar em ação nada e fica naquela estagnação, naquela situação, como você mesmo explicou, né? Coragem. Coração e mente. Por isso que está tão próximo, né? Uhum. Agir com o coração. Uhum. E a gente foi muito interessante, né? Diferente da filosofia hindu, eu faço yoga, que está muito conectado, né? O coração com a mente. Nós não, achamos que tem que estar tudo aqui. Uhum. E primeiro, antes de estar aqui, você tem que sentir no seu corpo. Por isso que nós estamos vivendo uma epidemia de adoecimento. Né? Nunca se tomou tanto remédio na sociedade. Assim. Outro dia eu perguntei para o cardiologista, olha, esse remédio funciona mesmo? Porque só aumenta o número, né, de pessoas tomando, quer dizer, talvez funcione para a indústria farmacêutica, né? Mas resolver não resolve. Por quê? Porque as pessoas estão desconectando de si completamente. E aí eu fico pensando que onde que está o erro? Porque acaba que a produtividade também é afetada no trabalho. Completamente. Uhum. Né? Você não acaba. Se você não está feliz, você não é produtivo quanto você poderia ser. Uhum. Demora 3 horas para fazer alguma coisa, você faria uma, ainda faz mais ou menos. Então, tanto para a empresa quanto para você não é legal. Né? Então, por isso que a coragem, ela passa pelo coração. O coração tem que ser um guia. Né? Inclusive, etimologicamente falando, coragem vem de coração, né? A palavra, né? Isso é bastante interessante. É como se fosse o coração bombeando o sangue para os nossos órgãos e a coragem bombeando vitalidade, energia para a vida, né? Bem interessante. Muito interessante. E o coração, né? Você pensa com o coração também. Porque a gente acha que o pensar é só o pensamento, né, nesses conceitos. Não, você passa pelo coração. Uhum. Porque se algo que você sente, né, você sentiu, aquilo já se transforma você já gera um pensamento e automaticamente você já vai se comportar. Né? A mesma coisa é o pensamento. O pensamento influencia no seu sentido. Né? Então, eles estão completamente conectados. Por isso que a gente tem que aprender a sentir mais. Muitas vezes você está tentando resolver a questão da sua transição de carreira só no mental. E aí isso não está resolvendo, porque vai para o corpo. Vai para o corpo. O corpo vai falar com você, né? A psicossomática está aí. Vai te falar através de uma hipertensão, de uma enxaqueca que não cura, de uma doença de pele e por aí vai, né? Aí nós temos de uma depressão, nós estamos vivendo aí, né? Então, a transição de carreira, a organização financeira, todas essas coisas são, na verdade, o trabalho, né? O tempo que nós gastamos no trabalho é vida. Nós realizamos o nosso propósito, deixamos aí, né? Construímos tudo que está em torno da nossa vida através do nosso trabalho. Então, se o seu trabalho não te preenche mesmo, é o momento de parar e pensar numa transição de carreira, e a organização financeira vai te auxiliar, vai ser a base ali do seu plano, uma etapa do seu plano, para permitir que isso se realize de uma forma que te traga felicidade. Porque quando você não faz, muitas vezes você fez a transição de carreira para uma área que daria certo, mas no momento errado. Às vezes era a decisão certa na hora errada. Uhum. Né? Então, a organização financeira ela vai te dar o amparo para que você tenha a estrutura emocional para cumprir com seus compromissos, né? Com as suas obrigações e ter tempo de se transformar nessa nova carreira. Né? Agora, se você está infeliz, é hora de pensar sobre isso.
É um convite mesmo Uhum. de iniciar um processo. É porque ele tem que começar, não quer dizer que é de uma hora para outra. Sim. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que o trabalho, ele ocupa, assim, digamos que 70, 80% da nossa vida, porque apesar de a gente estar em casa, a gente está pensando no trabalho, alguma coisa que não foi resolvida. Então, ela ocupa uma parte muito importante da vida, né? E agora, se a questão financeira ela também não estiver tão bem organizada, você não consegue fazer esse balanço, aí você faz a compensação, né? Já que eu não tenho uma satisfação no trabalho, então eu gasto, eu acabo tendo uma vida um pouco mais consumista e fica uma situação quase que insustentável de ambas as partes, né? Causando uma tristeza, um problema, né? Realmente bastante grave. E agora vamos falar uma coisa bem interessante, que assim, uma coisa bem interessante que eu e a Ellen tem, é que a gente estudou sobre os talentos e os pontos fortes. E você vê uma relação, por exemplo, com a abundância financeira ligada com os pontos fortes, ou digamos, os talentos que poderiam ser transformados em pontos fortes? Não, demais. É revelador. Os talentos, né, o talento da definição seria o seu jeito único de pensar, de sentir, de se comportar. Nasceu com você, é seu DNA, mesmo que você não tenha consciência dele. Uhum. E isso é algo muito importante, ter consciência, porque quando você conhece, valoriza, reconhece, você passa a usar aquilo de uma forma positiva para que tudo na sua vida tenha fluxo. A abundância tem a ver com fluxo. Uhum. E qualquer escolha que você fizer vai ter fluxo, porque você vai estar, tipo, nadando a favor da correnteza, né? Vai ser mais fácil o seu trabalho, você vai atingir a excelência, né? As pessoas que quando você investe nos seus talentos, você transforma em pontos fortes. E transformando em pontos fortes, a probabilidade de você ser mais feliz, de você realizar tudo com excelência, e a excelência com fluxo, né, com facilidade, é muito maior. Então, tomar consciência dos talentos para que você possa investir, transformá-los em pontos fortes é essencial. E isso a psicologia de pontos fortes dá. A gente utiliza, inclusive, essa metodologia, né? Tanto na minha mentoria quanto na sua, né, Elisa? Uhum. E é completamente revelador. Foi para mim, gente, foi para mim, inclusive. Eu gostaria de ter descoberto isso quando eu era pequenininha, mas como eu não descobri agora, então eu quero auxiliar muitas pessoas a descobrirem antes, inclusive quem tem filhos pequenos, educar com base na filosofia de pontos fortes é simplesmente sensacional. E para quem está com a vida um pouco desorganizada e não sabe por onde começar, começamos pelos pontos fortes. Inclusive, antes, lá na minha mentoria, de falar da metodologia em si, da gente colocar a mão na massa, nós fazemos o teste e vamos reconhecer quais são os seus talentos, porque através deles é que você vai organizar a sua vida financeira ou fazer a transição de carreira. Porque nós temos habilidades diferentes. Eu, por exemplo, tenho meu primeiro talento é realização. Então, eu tenho essa facilidade de pegar qualquer coisa e colocar, em concretizar, né? Mas tem pessoas que têm o carisma em primeiro. Imagina, o carisma é aquela pessoa agregadora. Tudo que ela vai olhar para aquela vida financeira dela ali com muito mais positividade, além de, provavelmente, ela poder contar com mais ajuda. Ela pode usar o carisma dela para, inclusive, ter pessoas para auxiliar. Quem tem analítico em primeiro vai ter muita facilidade em colocar essa metodologia em prática, porque ela vai entender vários caminhos ali e por aí vai. Então, os talentos, quando você tem essa consciência, você consegue fazer tudo com muito mais facilidade. E ele te empodera, porque você sabe que você é único. Você para de se comparar. É muito interessante quando você tem consciência dos talentos. E aí você vai, por exemplo, num ambiente de trabalho, né, falando de transição de carreira, você vai olhar para as pessoas diferentes, vai saber que aquela pessoa se comporta daquela forma porque ela tem determinados talentos, mas você tem outros sensacionais e você pode realizar aquilo de uma outra forma. Então, a consciência dos talentos vai te trazer muito poder. Poder porque você sabe que aquilo é seu, que você é única.
Uhum. E que você importa, né? Você é importante. Não, isso foi assim sensacional. Você diz revelador, eu gosto também de colocar duas palavras, assim, transformador, libertador, e eu quero, se você me permite, usar revelador, porque essas três palavras, elas são elas que realmente elas definem o talento quando a gente pode transformar em pontos fortes, né? Transforma a nossa vida, ele é revelador porque nos fala de nós e do outro, e libertador porque você não precisa se comparar com o outro, e dá aquela tranquilidade, né? De que tudo bem eu ser assim, e que bom que eu sou assim. E que o bom que o outro é assim, a gente se conecta, né? A gente se complementa, né? E olha que interessante, numa transição de carreira, você pode descobrir, através dos seus talentos, olha como é que você é forte, gente, que é claro que você está infeliz. Os seus talentos são outros, aquilo ali que você está fazendo com muito esforço. Você tem que ter um esforço muito grande, porque faltam alguns talentos que te dariam mais fluxo. Uhum. E às vezes, numa outra função, os seus, poxa, mas eu tenho outros talentos maravilhosos, olha, que com isso aqui, olha, eu vou voar, vou fazer mais fácil. Então, meio que tira até aquela culpa, né? Porque a gente começa a se comparar muito, mas por que fulano? Porque ele tem aquilo, é dele. É igual um vendedor, eu fui vendedora a minha vida inteira, né? Desde 12 anos eu trabalho, e eu não tenho carisma alto. Não é um dos meus 5, que a gente fala dos 5 primeiros, né? Que é o DNA, não está ali. Mas eu sempre fui uma excelente vendedora. Através de outros talentos. O primeiro é a ação. Mas em muitos momentos eu me comparava, nossa, como eu queria ser tão simpática. Mas eu não era tão simpática, tão assim, fácil de fazer amizade, mas eu tinha uma capacidade de pegar qualquer coisa e colocar em ação. Só que durante muitos anos eu sofri com isso. Na medida que a gente tem a consciência dos talentos, você fala, uau, eu posso ficar tranquila, posso fazer essa transição de carreira porque eu tenho de realização. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou fazer acontecer. Entende? Eu costumo dizer que na alegria, na tristeza, a gente tem os nossos talentos aqui, né? E é bem interessante, porque às vezes quando eu converso com alguns alunos e vejo o que a pessoa faz, e vejo os talentos das pessoas, é quase que visível perceber a insatisfação das pessoas olhando os talentos da pessoa e o que a pessoa faz, né? Você consegue perceber isso na questão das finanças também, quando a pessoa está desorganizada e através dos talentos? Sim, muitas vezes é o olhar também. Porque às vezes a pessoa acha que para ela ter uma vida financeira organizada, ela tem só que fazer planilha. Agora, você imagina uma pessoa que não tem um analítico, que ela só tem talentos de relacionamento ou de influência, fazendo planilha o tempo todo na vida financeira. Não dá conta, ela vai fugir daquilo ali, não vai funcionar. Uhum. Não vai funcionar. Porque ela vai achar que aquilo ali vai prender ela o tempo todo, sabe? Além de ficar tendo que fazer muito controles. Então, existem outras formas de você organizar a sua vida financeira, que não precisa ser através de planilha, né? Então, por alguma razão, eu acho que o Instagram encerrou. Porque acho que é 1 hora, né? Tudo bem. Ah, tá bom. Então, ok. Só para fechar, então existem outras formas que nós vamos adaptar ao talento. Você pode pegar, faz uma lista guia, que ela já é pronta das despesas, e você vai gerenciar ela considerando o que você já faz. Então, a gente precisa conhecer muito como você funciona, para você ter aquele controle de despesas e receitas ali de uma forma mais leve, não necessariamente através do lançamento de planilha mensal, né? Então, a vida financeira não precisa de ser um tormento, porque você não sabe fazer uma planilha e não tem analítico. Você é um carismático, gosta da vida, gosta de fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, é muito importante você recorrer a outros talentos, porque muitas vezes, para te ancorar, porque a vida financeira ela precisa de algum controle. Se você não tem nenhum tipo de controle, isso pode virar um problema muito grande, como vira, né? Na verdade, você não saber quanto que gasta no final do mês, você simplesmente vai pagando. Você toma uma decisão de financiamento sem saber quanto que se cabe.
Então, essa presença ela é importante, independente dos talentos, mas a forma como você vai cuidar, a gente vai levar em consideração os seus talentos. Com certeza. Interessante. Já que nós estamos quase que no final da nossa live, eu gostaria muitíssimo que você pudesse dar algumas dicas. Por exemplo, se uma pessoa está querendo fazer a transição de carreira, qual que, por exemplo, a pessoa acabou a live, o que eu posso fazer com relação ao meu planejamento financeiro, à minha organização financeira, para que eu possa fazer a minha transição de carreira assim o mais rápido possível? Assim, qual que seria a sua dica para essa Bacana. pessoa? Lá no @Finanças da Maturidade tem um e-book e que eu tenho passo a passo. O primeiro passo a passo, inclusive, lá tem essa planilha, que é uma planilha que, se você não tem habilidade com computador, assim, para ficar gerenciando Excel, imprime e faz à mão. Tá tudo certo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu chamo de inventário das finanças. O que é isso? É sentar, separa 2 horas, pega tudo quanto é despesa. Não sei como você faz a sua gestão, né? Mas se você não tem nenhuma gestão assim propriamente, pega os boletos, o extrato bancário, o extrato cartão de crédito, junta tudo e faz esse inventário de tudo que você tem de despesas. É importante determinar qual que é o seu custo fixo mensal. E esse custo fixo mensal é importante que ele esteja compatível com a sua renda, número 1. Se ele não estiver, aonde que vai ser feito o ajuste? Outra coisa, é muito importante você fazer um ajuste desse orçamento. Tirar aquelas despesas que você pode ficar sem, né? Que vamos dizer assim, durante um tempo. Esse é um outro passo. O terceiro passo, se você não tem uma reserva de segurança, essa reserva é para segurança, ou seja, para aquelas coisas que podem acontecer, tanto você nessa carreira quanto em outra, trabalhando ou não trabalhando, podem acontecer, né? Acidentes e doenças acontecem em casa, na rua, no trabalho. Aquilo que excede uma apólice de seguro de vida, que é importante ter, né? Mas aquele corriqueiro, então é importante ter essa reserva, que é no mínimo de 6 meses. Mas se você também não tem essa reserva, o que eu sugiro? Ajusta o seu orçamento, faz, pelo menos nos próximos meses, nos 6 meses, um planejamento de reserva, e aí você vai ter que ter um plano de ação para essa nova carreira. Quer dizer, o que essa nova carreira vai exigir de você? Isso é muito importante. Ela vai exigir você dar quantos passos para trás? Qual que vai ser a sua renda? Né? Você vai empreender? Aí empreender eu já fico um pouco preocupada se você não tem reserva. Como é que você empreende sem reserva financeira? Né? Então, assim, é muito importante você saber o que essa nova carreira vai exigir de você. E é importante saber quanto que você gasta por mês, ajustar as contas. Coloca tudo no papel, ajusta. E depois, de acordo com o que você tem de custo fixo e o que você tem da nova carreira, o que ela vai demandar de tempo, aí você vai traçar um planejamento, você vai fazer um plano de ação, né? Você precisa de trabalhar mais um tempo para fazer uma reserva, ou você pode abrir mão de algum bem, dependendo do nível que você está de urgência, ou se as despesas são divididas, um dos cônjuges pode assumir durante um tempo. Quer dizer, vai ter que ter muita conversa aí. Mas o primeiro passo para qualquer coisa, transição de carreira, organização financeira, eu chamo na minha mentoria de mapa. Você desenhar o mapa da sua vida, o mapa financeiro, que é quanto que eu gasto, com o que eu gasto. É isso. Esse é o primeiro passo. Sensacional essa dica. Então, todas as pessoas que estiverem aqui nos assistindo, elas podem já começar a fazer essa organização de quanto eu gasto, porque às vezes não é uma coisa, bom, todo mês eu gasto essa quantidade, mas a pessoa às vezes não tem ideia, né, de que é A ou B ou C, né? E a gente começar com isso é legal, né? E pode ser no papel mesmo, né? E tá tudo certo, na calculadora tá tudo certo, né? Maravilha, sensacional. Nossa, muitíssimo obrigado por todas as dicas, por essa conversa sensacional e
tão agregadora, né, para nós, principalmente para o meu canal, que é Transição de Carreira, que está totalmente ligada à organização, aos desafios financeiros que todos nós, como pessoas, temos, mas que a transição de carreira é um pilar bastante grande para essa organização. Então, muitíssimo obrigada por todas as suas dicas, as suas explicações, os seus insights. E a Ellen tem um canal também no YouTube, no Instagram e no Facebook também, né, Ellen? Isso. Várias dicas sobre organização financeira, sobre saúde financeira, sobre assim, todo esse envolto, né, das finanças, e que nós vamos ter uma vida financeira bem organizada, graças a Ellen. Legal, obrigada. A honra foi minha e pode contar sempre comigo. E para quem quiser seguir, é muito conteúdo gratuito lá no canal, né? O Finanças na Maturidade, o YouTube também Finanças na Maturidade. Entra no site, lá vai ter vários materiais, planilhas, e vai ser uma honra ter vocês lá. Sensacional. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo os links da social media da Ellen, então vocês podem entrar em contato também com ela diretamente. Maravilha. Maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E até a próxima. Obrigada, até a próxima. Um beijo. Um abraço e um beijo.